Continuando as atividades dessa sexta-feira, 19 de junho, vamos à aula de ciências. Estamos estudando neste apostilado as partes da planta. Já vimos raiz, que me apoia, caule, que me sustenta. Hoje vamos ver folha, que me nutre. Então, quando estudamos as partes da planta, não podemos pensar só de como ela é dividida. Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Temos também que aprofundar o conhecimento sobre a estrutura de cada parte da planta. É o que estamos vendo em ciências. Lá na página 124 e 125, observar as duas páginas e responder aos questionamentos. Por que a água deve chegar até as folhas? Porque em uma planta é através das folhas que ela recebe toda a nutrição. Ela precisa de um solo fértil, de água e de luz do sol. Mas é pelas folhas que é feita toda a sua nutrição. Por que a maioria das folhas é verde? Na página seguinte, nós vamos ver uma imagem feita com microscópio que responde esta questão. A planta precisa de luz por quê? Precisa, e como precisa? Porque a luz é uma fonte de energia necessária às plantas. Releia o título do capítulo, Folha que me nutre. Qual é a relação entre folha e nutrição da planta? É o que eu já disse, é pela folha que a planta recebe toda a sua nutrição, tudo aquilo que ela precisa para se manter viva. Como aproveitamos as folhas no dia a dia? Então, nós aproveitamos através das folhas que utilizamos nas saladas, em substâncias que podem dar aromas a perfumes, nas ervas medicinais, como medicamento, temperos de alimento, enfim. Alimentação da planta, fotossíntese e alimento. As plantas absorvem água e nutrientes do solo. No entanto, o alimento que nutre todos os órgãos da planta vem das folhas. Para conseguirmos energia e crescer, nos alimentamos de outros seres vivos, como plantas e carnes de animais. As plantas, porém, não se alimentam de outros seres vivos, mas elas produzem o seu próprio alimento, de substâncias que não são alimentos. Para isso, elas transformam a energia do sol, junto com alguns gases do ar e água, em alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Tem a imagem ampliada em microscópio. As bolinhas verdes são estruturas responsáveis pela fotossíntese, pois conseguem absorver a luz do sol. É por causa delas que as folhas apresentam a cor verde. Como as plantas produzem seu próprio alimento, elas são a base dos alimentos dos outros seres vivos. Mesmo animais que só comem carne dependem delas, pois precisam comer animais que se nutrem das plantas e de lá tiram o seu alimento. Observe, então aparece uma cadeia alimentar aqui. Um animal que come um outro animal que se alimenta de planta. Na página seguinte, vocês vão realizar uma experiência. Acredito que essa experiência vocês já devem ter feito nos anos anteriores. As plantas necessitam de luz para realizar fotossíntese. Observe como isso acontece. Você precisa de 2 potes, pode ser potinhos de copos descartáveis, tanto de café como o copo normal. Algodão, semente de feijão e água filtrada. Se não tiverem água filtrada,
podem utilizar água mineral. Como fazer? Umedeça o algodão na água e coloque um pouco dele com uma semente de feijão em cada pote. Deixe um dos potes em ambiente iluminado durante o dia. Coloque o outro pote em um local escuro sem nenhuma luz. Proteja-o com uma caixa se necessário. Nesse caso, a caixa deve apresentar pequenos furos que permitam a entrada de ar. Aguarde uma semana e observe o que aconteceu com a planta em cada situação. Aí no espaço abaixo, na primeira atividade, registre com desenhos o que observou para cada planta, do ambiente iluminado e do ambiente escuro. Vocês podem desenhar o que aconteceu com cada um, mas é preciso esperar uma semana. Na sequência, vocês vão colocar a página, a data no caderno de ciências e fazer a conclusão. O que aconteceu com a planta do espaço iluminado e a planta que vocês colocaram no espaço escuro? Façam em formato de um texto. Folhas diferentes. Você viu que pequenas estruturas verdes nas folhas são as responsáveis pela fotossíntese, lá na imagem ampliada no microscópio. Elas são chamadas de cloroplastos. São estruturas que acumulam clorofila, uma substância muito importante para que a fotossíntese ocorra. Entretanto, algumas plantas têm folhas com cores diferentes. Folhas com cores diferentes, não pétalas, tá bom? Preste bastante atenção. As pétalas são diferentes das folhas. Recorte, aí tem as imagens, né? Que vocês vão observar. A primeira imagem é de uma plantinha bastante comum que vemos em jardins, vemos nos troncos das árvores, como ornamento nas árvores das ruas. E a outra é a bromélia, que é uma planta já mais rara, é uma planta mais sofisticada. E o custo desta planta é diferenciado das outras. Recorte e colhe imagens de outras plantas que apresentam folhas com cores diferentes, que não são verdes, folhas, como eu já disse. Então, vocês vão recortar e colar no espaço. Você acha que essas plantas também fazem fotossíntese? Sim, elas fazem fotossíntese como as demais folhas. Existem algumas plantas que apresentam características que influenciam em sua alimentação. As plantas carnívoras fazem fotossíntese. Têm folhas e outras partes verdes, contudo, capturam pequenos insetos para conseguir algumas substâncias que não conseguem do solo. Tem duas plantas carnívoras. Logo abaixo tem um cacto que diz: as folhas do cacto são modificadas em espinhos e não conseguem fazer fotossíntese. Os cloroplastos ficam no caule e é nele que se realiza a produção de alimento. Então, veja a diferença das outras plantas. Abaixo tem uma imagem de parreira. Algumas plantas, como o maracujazeiro, que é o que produz maracujá, a parreira, que produz a uva, e o chuchu, apresentam gafinhas que são como as molinhas, tudo enroladinhos. As plantas utilizam as gavinhas para se enrolar e se prender em um suporte. Então, é preciso fazer um giral para que essas plantas subam. Giral, ou então algumas sobem em árvores, como o maracujazeiro e o chuchu. Aí, na sequência, vem a estrutura e função da folha. Como já vimos, a raiz apresentou a sua estrutura, o caule apresentou sua estrutura, e agora vamos ver a estrutura da folha. As folhas têm três partes principais: o limbo, o pecíolo e a bainha. Observe no esquema onde cada uma se situa. Aí tem a escrita de cada uma, e nós vamos dar continuidade na próxima aula de ciências. Então, aqui vocês podem fazer a leitura do restante do capítulo,
que na próxima aula eu vou estar explicando. Este capítulo é mais leitura mesmo, poucas atividades, para vocês conhecerem a parte folha de uma planta. Bom final de semana, Deus abençoe a cada um e até a semana que vem.